Uteno uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Esta la MJO capítulo 4, pense bem. Você ensino a tanto, fortalecema o fracas. Sua palavra davam firmeza aos que trop savam, você fortalece joelhos vacilante. Mas agora que se veiem dificuldade, você se desanima, quando você é atingido, fica prostrado, JO 4, 3-5. Quando JO estava pelo pior momento da sua vida, e ele ouviu esta palavra do seu amigo Elifaz. JO sempre foi aquele que encorajava os outros, mas agora ele é quem estava precisando de ajuda. Por causa disso, eu quero trazer esta mensagem para você que sempre procuro fazer o bem para a pessoa, sempre procuro falar de Deus para ela, mas agora o seu coração está partido e você tem passado por luta terrível. Saiba que isso acontece com todo aquele que decidem caminhar como o Senhor. Na nossa vida, haverá momento em que tudo ficará muito escuro. Irá parecer não apna que Deus está em silêncio, como também que ele não está fazendo nada, e ele fica apna observando o nosso sofrimento. Nesse dia, tudo irá parecer frio e sem sentido, até mesmo a coisa que sempre nos fortalecerá. Os louvor, a oração, e mesmo a palavra de Deus não conseguirá nos livrar do desânimo. Seremos tomados por uma sensação de impotência. E no que tanta vez ajudamos a pessoa com a nossa palavra e atitude, agora sentiremos que essa mesma palavra não são capaz de nos encorajar. Sau momento em que o vale da sombra da morte parece não chegar ao fim ficamos com medo de nunca sermos desse deserto. Tentamos encontrar algum sentido, alguma direção e não encontramos nada que alivie o nosso coração. Partilhamos nossa luta até mesmo como pessoa de Deus e ela não entendem a profundidade da nossa dor. Os pasto verdejante que antes não traziam paz e alegria, agora está o distante nem mesmo a vara e o cajado do pastor parecem estar presente. Mas o que você não consegue entender, é que, apesar de tudo isso, você continua caminhando. Ainda existe uma esperança e uma confiança interior que não acabou, mesmo no pior vendaval. Você sabe por que você ainda está de pé? Porque a lembrança do que Deus já fez na sua vida nunca pode ser apagada, mesmo diante da escuridão e do vazio. A presença de Deus que você já sentiu, a experiência que você já teve como ele, está muito fixada dentro do seu coração e ela nunca será removida. Por isso, se você está correndo e está perdendo a vontade de viver, eu quero te dizer que Deus não se esquece de você. E ele cuida de toda a área da sua vida e não se esquece de nenhuma dela. E ele sabe dos sonhos que estão dentro do seu coração e tem poder para realizá-los no tempo certo. Saiba também que a promessa de Deus para a sua vida não diminui de acordo com a sua fala, e essa escuridão que você está vivendo hoje, não apagará o brilho do Senhor na sua vida, pois a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Nem mesmo a me profunda tristeza da sua alma pode deixar o Senhor me distante de você. Nenhuma sensação de abandono pode fazer como que Deus te deixe, pois ele mesmo diz. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por isso meu irmão, eu quero terminar esta mensagem lendo para você o que está escrito. E em Isaías capítulo 50, que montre você tem o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Isaías 50, 10. Eu espero que esta mensagem tenha edificado o seu coração e por isso eu peço que você compartilhe com seu amigo, porque muito de les podem estar passando por luta, pensando em desistir e Deus usará a sua vida para trazer ânimo e encorajamento a ele. E se você ainda não se inscreve no canal, se inscreva agora, porque toda semana de segunda a sexta às 7:30 da manhã, eu tenho colocado uma mensagem de fé para abençoar o seu dia. Então eu conto com você. Amém? Que Deus te abençoe.